O jornalista Mário Sérgio Conte propôs em coluna no jornal Folha de São Paulo um golpe militar para retirar do poder o presidente Jair Bolsonaro. O texto foi publicado no site e na edição impressa do jornal no sábado. O título divulgado pelo jornal na internet é este: Nata militar poderia sim derrubar Bolsonaro, mas precisaria ter coragem. Na edição impressa, o título é diferente e apenas alusivo: O Pocotó das Valquírias. No texto, Conte cita Klaus von Stauffenberg, conde-coronel do exército alemão na Segunda Guerra. Stauffenberg liderou uma tentativa de assassinato a Adolf Hitler em julho de 1944. O atentado foi mal sucedido. Von Stauffenberg e outros participantes do complô foram executados pelo governo nazista. Escreveu o jornalista, abro aspas, o patriciado militar que festejara ruidosamente a ascensão nazista veio a se horrorizar com o ímpeto genocida de Hitler. Como não havia espaço político para mobilizar a opinião pública e barrá-lo, um grupo de oficiais organizou um atentado e um golpe de Estado, a Operação Valquíria. Fecho aspas. Conte exortou militares brasileiros a fazer o mesmo com Bolsonaro. Ele se referiu ao presidente como assassino em massa do Planalto. Há uma referência implícita ao número de mortos no Brasil pelo coronavírus. Começo essa com você, Fiuza. Ô, Vitor, a gente está diante de um tiro ao alvo, né? Assim, que esses jornalistas aí, por exemplo, nós já vimos, né, um dizendo que queria que o Bolsonaro morresse, e ele descreve, aí vem agora o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio Conte, com esse texto, né? O Mário Sérgio Conte é um jornalista que é muito vivido, já dirigiu a redação da Veja, não é um xiita, né? Quer dizer, ele marca posições, eventualmente, sobre, né, como muitos jornalistas parecem querer se colocar, né, como aquele que questiona o poder, que questiona o poderoso, que questiona a elite, etc. O defeito nessa premissa é que a democracia brasileira começou a andar de uma maneira, depois do petismo, que não agrada a ninguém que tenha saudades daquele final feliz de mentira do petismo, né? Aquela coisa, bom, o Lula vem do povo, então o Lula é o final feliz. E começou bem até o período do Lula. Depois sobreveio o maior assalto da história. O que a gente pode fazer? Né? A gente tem pena de frustrar esses que queriam que aquilo fosse um final feliz. Não era. Então veio a Dilma, que era a falsa afirmação da mulher, na verdade uma mulher tutelada pelo Lula, por um homem que mostrou o despreparo para o cargo que estava, não acrescentou nada à luta feminina, ao contrário, né? Mas eles não desencarnam dessa mística, né? Não, nós somos aqui aqueles militantes contra o poder que vem de cima, de uma elite branca, etc. Eu lembro o Mário Sérgio, uma vez, numa entrevista, tinha lançado um livro sobre o Plano Real, e ele assinalando, ele muito crítico em relação à questão de serem representantes do mercado financeiro, da passagem pelo governo poder ser um trampolim para ganhar mais dinheiro. Tudo bem, é um tipo de crítica, mas eu estava enfatizando ali, olha, fizeram uma reforma monetária importante, vamos olhar para isso, né, em vez desses decalques. Agora o Mário Sérgio vem falar de golpe, um texto assim, um pouco dúbio e tal, e eu acho que aí realmente, Vitor, está valendo esta caricatura, né? Para uma bolha, para um grupo que não se oxigena com a vida real, não gasta um segundo para ver as políticas públicas, não quer ver o que o ministro da Infraestrutura está fazendo, que está depurando uma área intoxicada por corrupção historicamente no Brasil, por exemplo, não quer ver as ações da equipe econômica pródigas na questão do auxílio emergencial, que não era fácil fazer chegar às pessoas. Eles não querem nem olhar, né? Não querem olhar para as leis de liberdade econômica, não querem olhar o Brasil real que aparece e se impõe neste período de gestão Bolsonaro. Eles querem fingir que tudo é uma caricatura bolsonarista e que a caricatura bolsonarista tende ao autoritarismo, ao atropelo dos direitos humanos, etc. Então, eles se sentem até à vontade para propor um golpe. Eu espero que esse tipo de provocação vinda de todos os lados
não acabe de fato com a democracia no Brasil. Nos dias desse texto. Diga, Zé. Olha, é um texto pesado demais, né? E é isso que significa golpe. Muitos ficam falando que é golpista e tal, mas não tem absolutamente nenhum caminho como este que você falou. A história é a seguinte: a democracia tem que seguir dentro das suas regras e a Constituição é a Bíblia do processo. Ontem, depois das trocas, depois desse dia tenso ali de negociar de um lado, negociar de outro, o presidente, ao voltar para o Palácio da Alvorada, falou exatamente sobre isso, dizendo que ele governa com a Constituição na mão e tendo em mente exatamente a democracia. Muito se fala aí em perseguição a pessoas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Não há. Tanto é que é possível publicar um texto assim defendendo claramente ou um golpe ou um atentado contra um presidente legalmente eleito e eleito pelas urnas, democraticamente eleito. Nada mais é do que um incentivo para que encontre um louco, um translocado, ou mesmo dentro das Forças Armadas alguém que não concorde com o presidente Jair Bolsonaro, e isso existe, que possa executar uma ideia tão absurda como esta. Na verdade é o seguinte: todo governo tem oposição. É natural que o governo tenha oposição. Eu costumo dizer que o segundo mais votado é eleito como oposição. A democracia o coloca na função de fiscalizar, e essa fiscalização é benéfica, porque às vezes corrige ali alguns detalhes, porque às vezes indica caminhos novos. A oposição poderia fazer isso. Mas esse tipo de oposição que está acontecendo no Brasil, unindo empresas, unindo pessoas poderosas, provoca, primeiro, esse mal-estar e provoca a possibilidade de um futuro incerto para o país. Não se pode admitir que textos assim sejam críticas. Isto são ataques e incentivo a crime. Olha, as trocas no meio militar são comuns e até naturais, porque há uma progressão. Quando se sai da academia, sai aspirante, vai para tenente, assim por diante, né? Então, é uma troca normal. Há mal-estar quando se troca um mais antigo por um mais novo, mas uma acomodação normal. Veja bem, o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância de toda a vida política do país, e o meio pensante do país está exatamente no Congresso Nacional. E ali estão reivindicações justas, injustas, republicanas, não republicanas, e o que eu ouvi hoje foi assim de assustar diante de um movimento comum de um presidente da República em fazer uma reforma ministerial. Não era o Congresso que estava pedindo, não era o Congresso que pedia interlocução. Tem agora uma civil, uma deputada, no andar do presidente da República, fazendo essa interlocução com o Congresso Nacional. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Não há nenhum assombro com as trocas ministeriais e o presidente continua na mesma linha. Há uma formação, inclusive entre militares ali, uma tentativa de resistência ao presidente. E até o ex-porta-voz, o general Rego Barros, entra nessa linha, fazendo críticas aqui e ali e dizendo que a política fica longe dos quartéis. Fica difícil pensar nisso. Há uma política muito forte no meio militar. Todo lugar tem política, no meio militar também. É um jogo de poder também entre os militares e é natural que seja assim. Augusto. O Mário Sérgio Conte deveria ter ficado mais humilde, menos arrogante em 2014. Quando houve a Copa do Brasil, ele escreveu uma reportagem absolutamente inesquecível, que vou resumir aqui o que aconteceu. O Neymar já estava contundido, machucado, e já estava claro que ele não ia participar mais da Copa. E estava no Ceará com a delegação brasileira e com o técnico Luiz Felipe Scolari.
Aí, de repente, sai uma reportagem assinada pelo Mário Sérgio, publicada pelo Globo e pela Folha simultaneamente, em que ele entrevista o Felipão. E era o Felipão na ponte aérea, ele topou por acaso com o Felipão, e o sujeito conversava sobre a seleção, táticas, estratégias, quem que era bom, quem não era, tal. Eu fui interessadíssimo naquilo. E o Neymar estava no banco de trás, com o Felipão, segundo a reportagem. E aí, a certa altura, o Felipão fala, dorme aí, moleque, pro Neymar. E o Mário Sérgio pôs tudo isso numa página e tal, até que se soube que o cara, no final da entrevista, ele falou, olha, eu fico aqui com o meu cartão e estava escrito o nome dele e a qualificação, sósia do Felipão. Sósia do Felipão. O que estava atrás não era nem sósia do Neymar. Quem conhece futebol, mesmo à distância, mesmo o torcedor que já morreu, sabe reconhecer o Neymar e o Felipão. Então, ele entrevistou um sósia e viu um Neymar que não existia, o que mostrou sua imensa intimidade com o mundo dos esportes e, sobretudo, com a seleção brasileira. Publicou aquilo e eu falei, bom, se eu entro numa dessas, que aí viram do que se tratava. Entrevistou um sósia e um outro que nem parecido com o Neymar era, e a seleção continuava lá, era só ligar pro Ceará e ó, tá aí o Felipão, ele atendia. E o Neymar estava lá também. Eu li aquilo e falei, olha, se eu fizesse isso, eu não escreveria mais. Eu não sei o que eu vou falar numa redação. Imagina, entrevista um sósia, sabe? A Ana Paula vai nos Estados Unidos e entrevista um cara que é sósia do Biden. E publica. Aí depois ela vê que não é. O Biden está lá. Aliás, entrevista não lá. Entrevista na Bolívia. Né? Porque eles estavam completamente fora de rota. Pois bem, ele escreveu uma explicação dizendo o seguinte, olha, não feri ninguém, ninguém se machucou, e vida que segue, e ponto final. Então eu acho que ele está entendendo tão bem a situação brasileira como ele entende de futebol. Diga, Ana, para fecharmos, temos 1 minuto e meio, Ana. Bom, Vitor, é engraçado, né, que num possível presidente aí, ditador, como eles querem pintar o presidente Jair Bolsonaro durante 2 anos, tudo é possível, né? É possível chamá-lo de genocida, de neonazista, como um apresentador fez recentemente. Agora, que coragem é essa aí, né, de pedir um golpe militar contra Bolsonaro, chamar o presidente de genocida, neonazista? A gente já viu que esse tipo de comportamento na imprensa não dá em nada, porque nós não temos um ditador como presidente. Eu quero ver fazer isso com algum membro do Supremo Tribunal Federal. Aí sim, mostra a coragem e pede um golpe aí contra o Supremo Tribunal Federal ou chama de genocida e de neonazista algum membro do Supremo e vamos ver o que acontece. O que Mário Sérgio Conte demonstra aí é a famosa coragem atrás do teclado, né? Porque a gente sabe muito bem que o perigo hoje é você ofender algum membro dessa Constituição, como foi feita, está a Constituição do Supremo Tribunal Federal. Isso sim, quero ver. Agora, é um fetiche inacreditável por golpe militar, por ditadura. Parece que essas pessoas vivem aí em 1964, não saíram de lá, e eles precisam decidir se eles têm amor ou ódio pelos militares no Brasil. Fica, Augusto. Só faltou dizer, eu queria resumir numa frase, o que me preocupa é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o pessoal que fala em golpe não percebe que está sendo instalada no Brasil a ditadura do Supremo. Isso sim causa preocupação, isso eles não veem. A crise institucional ela está no Palácio do Planalto, que não fez nada.
para que essa suspeita prosperasse. Agora, o Supremo eles não enxergam, claro, está absolvendo ladrões que eles veneram, né?